Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo de número 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14, para encerrar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos repetir o 8, nós juntos, todos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor, fala conosco no nome de Jesus, amém. Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e preste bem atenção, por gentileza. Eu preciso da sua atenção. A mensagem que Deus vai nos dar aqui nessa noite não é uma mensagem que eu posso dizer assim, uma mensagem que vai fazer você saltar em línguas estranhas. Não. Mas é uma mensagem que vai te ajudar a vencer uma barreira enorme que tem acontecido com muito crente. Porque aqui é bom, é um ambiente de glória, de adoração, de língua estranha, de poder, mas lá fora você enfrenta o dia a dia. Lá fora você encontra os desafios. E é a palavra que vai te manter de pé nessas horas. E você precisa dessa palavra. Se você não precisasse, eu não a pregaria. Eu trouxe essa mesma mensagem aqui uma vez, há 4 anos atrás. Eu preguei essa mensagem aqui. E hoje eu estou trazendo ela de uma outra forma, porque, primeiro que a palavra do Senhor, ela sempre está nos trazendo um renovo. Deus sempre fala de diversas formas no mesmo texto. Mas também, porque se eu for pregar ela toda na íntegra, eu precisaria de no mínimo umas 3 horas. Eu não tenho esse tempo. Então, eu vou trazer para você o cerne, o suco dessa mensagem. Mas eu sei que ela vai falar muito com o seu coração. Qual é o tema dessa mensagem? Emoções ou Espírito Santo? Quem me controla? Emoções ou Espírito Santo? Quem me controla? Você pode me ajudar? Repita: emoções ou Espírito Santo. Aí põe a mão aqui em você e fala: quem me controla? Irmãos, o texto que eu quero abordar como base do tema é Romanos 8, verso 8 e 9, que vai dizer: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí o verso 9, ele então vai concluir: vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito Santo. Aí você fala, pastor, o senhor está falando de Espírito Santo, mas quando eu olho aqui na minha Bíblia, eu só vejo escrito a palavra Espírito. É porque Espírito com E maiúsculo significa Espírito Santo. Toda vez que você abrir a Bíblia e você vê escrito Espírito com E maiúsculo, E grande, quer dizer que está falando do Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito do Deus da glória, é tudo a mesma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Então ali ele está dizendo, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando ele fala de Espírito de Deus, ele está falando de Espírito Santo. E aí vem o seguinte, qual é o significado de emoção? Emoção, se você pesquisar no dicionário comum, no dicionário normal, lá no Google, você coloca lá, emoção, significado. Significa afastar para longe. Então, a emoção quer dizer mandar longe. Engraçado que às vezes as emoções a gente pensa que é para trazer para perto. Mas o significado, a semântica da palavra emoção é lançar longe. E por que as emoções, trazendo agora para o mundo espiritual, elas lançam longe a presença de Deus? Porque as emoções estão vinculadas ao nosso ser carnal. Deus criou as nossas emoções. Não é errado você ter emoção. Não é pecado você ter emoção. Você sente tristeza, você sente alegria, você sente ansiedade, você sente raiva, você sente amor, você sente isso, sente aquilo. Não é pecado sentir emoções. Se emoções fosse algo ruim, Deus não colocaria em você. Quando Deus criou Adão e também depois criou Eva, Deus colocou neles emoção. O problema qual que é? O problema é que quando Adão pecou, as emoções foram contaminadas pelo pecado. Antes de Adão pecar, não existia o sentimento de medo. Antes de Adão pecar, não existia o sentimento de pânico. Antes de Adão pecar, não existia o sentimento de ansiedade. Antes de Adão pecar, não existia o sentimento de depressão. Antes de Adão pecar, não havia esses sentimentos ruins que hoje existem várias classificações. Se você pegar um catálogo, eu vou chamar de catálogo, permita-me chamar de catálogo, porque não me lembro agora o nome certo que se dá, mas não é catálogo, é um outro nome. Mas se você pegar o catálogo, a lista de doenças emocionais, que de vez em quando é lançado pelo pessoal da psicologia, psicanálise, psiquiátrica, você vai ver que existem mais de 200 doenças emocionais. Mais de 200, nós conhecemos as mais famosas: pânico, síndrome, ansiedade, depressão. A gente conhece as mais famosas, mas na lista desse pessoal que estuda essa área, existem mais de 200 doenças que atingem as emoções humanas, que eles chamam de transtornos da mente. Eu não vou entrar por esse viés, eu só estou relatando a título de informação. Mas o que eu quero que você foque, não é que existem 200 doenças, eu quero que você foque o seguinte, que antes do pecado não havia nada disso. Antes do pecado não existia isso. Mas quando entrou o pecado manchou a alma. O pecado destruiu as emoções humanas. Então entrou medo. Você vê que quando Deus procura Adão no jardim, ele fala: Adão, Adão, onde estavas? Aí o que Adão diz? Ouvi a tua voz e tive medo. Adão não tinha medo de conversar com Deus. O pecado faz isso. O pecado faz as pessoas temer a Deus, no sentido de querer fugir de Deus. Então o medo de Adão, o sentimento de Adão, a emoção de Adão, de forma errada, a emoção de forma errada, fez Adão fazer o quê? Ir para longe, afastar para longe. Qual é o significado semântico de emoção? Afastar para... Emoção quer dizer afastar para longe. Adão tem medo, e esse medo o afasta para se esconder de Deus. Então existem emoções que vão nos levar para perto de Deus.
Mas existem emoções que vão nos afastar de Deus. Existem emoções que vão nos levar para longe da presença de Deus. E você e eu temos que ter cuidado. Por quê? Porque Deus não quer que estas emoções ruins, que estas emoções que afastam, governem a sua vida, controlem você. Porque se essas emoções controlarem você e eu, nós vamos nos afastar da presença de Deus. E essa não é a vontade de Deus. Deus quer que eu e você tenhamos emoções, sim, mas emoções que nos levem para perto de Deus. Emoções que provoquem em nós um impulso em busca de Deus, que provoquem em nós vontade de querer Deus, que provoquem em nós alegria de estar na presença de Deus. Olha o que foi lido aqui, já foi até comentado na quarta-feira, que foi dito aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu te pergunto, quando alguém fala para você, vem para a casa de Deus, você se alegra ou você fica triste? Quando alguém fala para você, vamos ao culto, você fala, ô glória, que bênção, não vi a hora de chegar domingo, última vez foi quarta-feira, falando aqui dessa igreja, mas que bom que o domingo chegou, vou para a casa de Deus? Ou você sente assim, ai meu Deus, tem que ir lá na igreja, tem que parar lá no culto? Qual é o sentimento que está governando aí? Qual é a emoção que está no controle? Por isso existe a guerra da carne com o espírito. No teu texto bíblico que diz, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e os dois se opõem para ver qual dos dois vão governar você. Sabe em que campo essa guerra acontece? No campo da mente. Essa guerra acontece aqui, na mente, e na mente está as emoções. A carne vai dizer, ah não, fique em casa hoje. A carne vai dizer, ora não, vai doer, vai dar sono. A carne diz, lê a Bíblia para quê? Você trabalhou o dia inteiro. A carne vai dizer, não vai na escola dominical, é a hora que a cama está mais quentinha, é a hora que o colchão está mais gostoso, é a hora que o travesseiro está mais confortável. Não é assim? A carne vai dizer, não, tem aquele jogo para você assistir, é o último, é o campeonato, é não sei o que, é a final, a semifinal, é o time tal que eu gosto. A carne sempre vai criar subterfúgios, sempre vai criar motivos dela para você não estar perto de Deus. Por quê? Porque ela sabe que quanto mais perto de Deus você estiver, mais o Espírito vai prevalecer. E mais a carne será mortificada. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes, vivereis. Como que eu posso mortificar a carne nesse aspecto? É quando eu me aproximo de Deus. Os irmãos estão entendendo? É quando eu me aproximo de Deus. Então nós temos o seguinte, sentimentos são confiáveis, emoções são 100% confiáveis, eu posso confiar realmente em tudo que eu sinto, que tudo que eu senti é plena verdade absoluta, será? Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei, eu tenho uma espécie de um sexto sentido, tem um negócio dentro de mim assim, que eu sei que quando eu sinto, mas será que isso é confiável? Será que eu posso confiar mesmo nisso? Será que você pode confiar nisso? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, verso 12, Provérbios 14, versículo 12, ela vai nos dizer, há um caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Pastor, onde esse versículo está falando de confiar em emoção? Está ali, está nítido. Há um caminho, ou seja, há uma saída, uma decisão, um propósito que para uma pessoa parece bom, parece direito, parece correto. E por que ela chegou na conclusão que parece correto? Porque as emoções dela disseram para ela que esse caminho está certo.
ela sentiu que aquele caminho é bom. Só que aí o versículo continua, mas o fim dele, não, ainda no 12, só no 12, mas o fim dele são caminhos de morte. O que esse versículo está ensinando para mim e para você? Que as nossas emoções podem nos enganar. Você está pensando que é certo e de repente é errado. Ou você está sentindo que é errado e é certo. Ou você está sentindo que é certo e é certo mesmo. Ou você está sentindo que é errado e realmente é errado. Então, já que há várias respostas diferentes para o que nós sentimos, significa então que eu não posso confiar. Porque eu só posso confiar naquilo que tem respostas seguras e certas. Naquilo que me dá uma resposta segura e certa, eu posso confiar. Mas aquilo que me dá várias respostas diferentes, em que não me dá uma segurança se realmente está certo, se realmente está errado, se está certo, mas de repente é errado, se está errado, mas de repente é certo, e eu não consigo ver e enxergar a segurança, então eu não posso confiar nisso. Eu não posso ter isso como decreto. Eu tenho que confiar em outra coisa, nisso não. Isso eu sempre tenho que olhar com um olhar crítico, com um olhar de peneira, com um olhar de filtro. Eu tenho que checar e eu tenho que verificar se isso aqui é correto, se não é. Deus criou emoções, criou, mas Ele não quer que nós deixemos as emoções corrompidas pelo pecado dominarem a nossa vida. Diga, Deus não quer que as emoções corrompidas pelo pecado governem a minha vida. Irmão, Deus não quer que você seja uma pessoa emocionalista. Deus não quer isso. Deus não quer nenhum crente emocionalista. O que é uma pessoa emocionalista, Raíssa? Uma pessoa emocionalista, Durval, é uma pessoa, Josival, que ela é 100% emoção. Tudo. Ela levanta na emoção. Ela toma café por emoção. Ela passa a manhã por emoção. Ela almoça por emoção. Ela passa a tarde por emoção. Janta por emoção. Dorme por emoção. E sonha por emoção. A vida de uma pessoa emocionalista é 100% o quê? Emoção. Tudo que vai fazer é com base nas emoções. Dá exemplo, pastor, vou dar alguns exemplos. De uma pessoa emocionalista. Uma pessoa emocionalista, ela tem dificuldade de cultuar a Deus. Por quê? Porque ela só quer vir no culto quando ela sentir a emoção de vir à igreja. Ela só vem na escola dominical se ela sentir a vontade de vir na escola dominical. Ela só dobra o joelho para orar se ela sentir de orar. Ela só vai ler a Bíblia se ela sentir de ler. Como que vai ser a vida dessa pessoa? Vai ser assim, ó. Porque na hora que ela está bem, ela busca Deus. Na hora que ela está mal, ela não quer nada com Deus. Só que chega uma hora, chega um momento, que nesse vai e vem, essa montanha russa, esse ioiô espiritual, desce e sobe, chega uma hora que o barbante do ioiô arrebenta. Isso é perigoso, porque se ele arrebentar quando tu estiver lá embaixo, se a montanha russa parar quando tu estiver embaixo, isso é muito perigoso, você guiar a sua vida pelas suas emoções. Paulo, há um texto que ele diz assim, eu pego o meu corpo, ele está falando do corpo, da carne dele, da mente dele, dos sentimentos dele, e ele diz assim, e eu sujeito o meu corpo à servidão. O que Paulo está dizendo com isso?
As minhas emoções não me controlam. As minhas emoções não mandam na minha vida. Ele está dizendo assim, eu pego o meu corpo e digo para ele, você vai servir a Deus. Está aí, 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Está aqui no telão. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. Tem muita gente que ao pregar, prega direitinho, ensina direitinho, tem a palavra afiada na ponta da língua, mas não pratica o que prega. Paulo está dizendo, eu antes de falar para os outros, eu faço comigo, para que eu, pregando para eles, não venha ficar envergonhado e reprovado. Então, antes de ter a aprovação do púlpito, você precisa estar aprovado a si mesmo diante de Deus. E aí nós vemos aqui o seguinte, eu não posso ser 100% emocional, porque o dia que eu não estiver bem, então eu não vou vir mais para a igreja. O dia que você não estiver animado, você deixa de vir para o culto? Não é isso que Deus quer de nós. Porque a tua carne vai ganhar espaço, e ela vai dizer, quer saber? Agora eu já encontrei a maneira de fazer ela ficar em casa. Agora eu já achei o jeito de fazer com que ele pare de orar. Agora eu já encontrei a maneira certa. Agora observe, você não fica 10 minutos lendo uma Bíblia, mas tu fica 2 horas no celular, e o olho nem pisca, você nem abre a boca para bocejar. Aí vem alguém e fala assim, não, mas é porque tem um negócio lá, que quimicamente vai gerar dopamina, que vai gerar não sei o quê, que o cérebro vai se atentar, e blá blá blá. Não, independente das explicações científicas, das explicações neurolinguísticas, das explicações neurológicas, melhor dizendo, sobre o aparelho celular, eu quero dizer para você que há uma luta entre o espírito e a carne. E essa luta entre o espírito e a carne não depende de dopamina, não depende de neurônio. Essa guerra é uma guerra que batalha 24 horas contra você e eu. O espírito contra a carne contra o espírito. E aí eu e você temos que tomar uma decisão. Deus deixou essa decisão para eu e você tomarmos. Deus entregou na sua e na minha mão essa decisão. Então, continuando, Deus não quer que você seja 100% emocionalista, mas também Deus não quer que você seja 100% estoicista. O que é uma pessoa estoicista? É uma pessoa que ela é zero emoção, zero, tudo é só razão e lógica. Emoção é zero. Deus não quer que você seja 100% emoção, mas também não quer que você seja zero emoção. Você não pode ser emocionalista e você não pode ser estoicista. Você tem que ter equilíbrio. Quem governa você é o Espírito Santo de Deus. E uma mente governada pelo Espírito Santo, ela é a mente mais bem governada da face do planeta Terra. Você quer realmente ter uma mente espetacular? Você quer realmente ter uma mente curada? Você quer ter realmente uma mente sã? Enche esta mente e entregue ela nas mãos do Espírito Santo. Não tem pessoa melhor para cuidar da tua mente do que o Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão em busca de tratamento, de terapia, de psicólogo, de psicanálise, etc., que são aqueles que estão atuando nessas áreas, mas eu quero lhe dizer, não tem pessoa melhor para você entregar a sua mente do que a pessoa do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo consegue uma coisa que doutores não conseguem, Mateus. Ele consegue entrar dentro de você e enxergar e ler seus pensamentos. Ele consegue esquadrinhar o seu coração por dentro. E isso nenhum médico até hoje consegue fazer. Nenhum doutor, por mais que estude, tem poder para fazer isso, mas o Espírito Santo consegue entrar dentro de você, e ele consegue ler tudo dentro de você. Às vezes eu, como pastor, como ser humano, posso dar um diagnóstico errado a seu respeito, e posso mesmo, e errar muito inclusive. Às vezes eu posso atender você no gabinete, ouvir você, e de repente eu posso falar: irmão, você está com tal coisa, mas eu não sou o Espírito Santo, então eu posso errar no meu diagnóstico, mas o Espírito Santo não erra. O Espírito Santo vai olhar dentro de você e ele vai saber exatamente o que tem lá dentro, o que está acontecendo com você, e ele tem a cura que você precisa. Eu vou dizer uma coisa para você em papel de testemunho. O que eu vou dar agora? Testemunho. Testemunho não é doutrina, tá bom? É um testemunho. Não misture testemunho com doutrina bíblica. Não é porque eu passei por uma experiência que eu estou doutrinando a igreja. Eu só estou dando um testemunho. Eu tive depressão. Quando eu era itinerante, eu não pastoreava igreja, eu estava pregando de um canto para o outro, pregando. E aí um dia eu encontrei uma irmã, nessa igreja aqui, eu estava pregando numa campanha de quinta-feira aqui à tarde, tinha culto de quinta-feira à tarde nessa época. Eu encontrei uma irmã, que hoje ela não pertence mais ao hall de membros aqui da igreja, e essa irmã jovem disse para mim: estou com depressão, e eu ridicularizei a depressão dela. Eu meio que desfiz da depressão dela. Eu tratei como se fosse frescura. Confesso que não foi certo da minha parte, faltou maturidade da minha parte. Por mais que eu possa não considerar alguma coisa, eu não tenho o direito de faltar ao respeito com a fragilidade de ninguém. Eu não a desrespeitei, nem disse a ela nenhuma palavra de ofensa, mas por dentro de mim, eu desprezei. Dentro de mim, eu tratei como frescura, e não dei bola. Passou alguns dias, aquilo ficou me incomodando, então eu fiz uma oração. Cuidado com o que você ora. E eu orei assim: Senhor, se depressão é um negócio mesmo sério, como muita gente fica falando que é, então deixa eu ter esse negócio para eu ver como que é. Por que eu fui orar, né, irmão? Passou alguns dias, eu entrei em depressão. Não desejo isso para ninguém. Quem já teve sabe o quanto é ruim, quem tem sabe a dificuldade que é, e quem não tem, que Deus te proteja que você nunca tenha. E aí eu entrei na depressão. Primeira coisa que eu fiz, cancelar as minhas agendas. Comecei a parar de pregar. Missionariana, não queria pregar mais. Não sentia vontade de pregar. Não sentia inspiração para escrever mensagem. Então, se eu não tinha vontade de pregar e não sentia inspiração de escrever mensagem, o que eu fiz? Cancelei a agenda. Não estava em pecado, não estava fazendo nada de errado, mas estava com depressão. Uma tristeza que vinha, sabe lá de onde? Uma angústia que corria por dentro, e outros sentimentos que todo depressivo tem. Então, o que eu fiz? Conversei com colegas do meu trabalho, e esses colegas do meu trabalho disseram o que para mim? Procure um psicanalista, procure um psiquiatra. Então eu marquei a consulta, tinha convênio médico da empresa, e fui no psiquiatra. Cheguei no psiquiatra, relatei tudo para ele. Ele disse para mim: realmente você está depressivo, vou fazer a receita de um remédio para você tomar. Receitou o remedinho, o comprimidinho do milagre. Eu fui na farmácia e comprei o comprimido. Cheguei em casa, comecei a tomar. Nos primeiros dias eu não senti efeito nenhum, nada. Mesma coisa se estivesse bebendo água.
Passou mais uns dias, eu comecei a sentir alguns leves efeitos, não muito forte. Pensei, ele me deu um comprimido fraco, eu devo estar precisando de um comprimido mais forte. Pensei em voltar. Vou voltar e vou pedir um comprimido mais forte. Nesse tempo de voltar para pedir um comprimido mais forte, o Espírito Santo então veio falar comigo numa oração. Eu comecei a orar e o Espírito Santo disse assim: lembra que você pediu? Eu levei um susto, porque eu não me lembrava. E eu falei: eu pedi o quê? Ele falou: você não pediu para ficar depressivo, para sentir como é na pele? Eu falei: é verdade. Ele falou: pois é assim que se sente um depressivo. Eu falei: e agora? Ele falou: agora você vai lá naquela irmã e peça perdão para ela. Aí eu procurei a irmã, cheguei nela e falei: irmã, hoje eu sei o que é depressão, porque eu senti. Eu passei por isso. E eu quero lhe pedir perdão. Ela começou a chorar. E ela falou: eu te perdoo, evangelista. Eu era evangelista, eu te perdoo. Amém. Falei: e agora, Espírito Santo? Ele falou: agora é a hora da cura. Eu falei: mas todo mundo que eu sei, que eu conheço, que tem depressão, procura remédio, tratamento e tudo. Ele falou: eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Eu vou te mostrar um caminho que cura e não volta nunca mais. E eu falei: eu creio. Ele falou: primeira coisa é fé. A fé é crer naquilo que eu não posso ver. Então, primeira coisa é fé. Você crê? Eu creio, Espírito Santo. Ele falou: então agora é orar. Toda vez que vier o sentimento, você vai orar. Toda vez que vier as situações, você vai orar. Orar, orar, orar. Eu falei: mas não tem outro remédio? Ele falou: não, o remédio é orar. E assim eu fiz. Toda vez que vinha aquela angústia, eu orava. Toda vez que vinha aquela tristeza, eu orava. Com vontade ou sem vontade de orar, eu orava. Eu passei a ignorar as minhas emoções ruins, e passei a entender esse versículo, que eu reduzo o meu corpo à servidão, e comecei a orar, e comecei a buscar o Espírito Santo, e aí eu comecei então a ser renovado no Espírito Santo. Aí daqui a pouco eu comecei a orar em línguas estranhas, e não mais orar em português. Daqui a pouco eu fui sendo renovado, e de repente a depressão foi embora. Eu nunca mais tive depressão, para a glória do nome de Jesus. Nunca mais. Desapareceu. Eu passo por um momento de às vezes, aborrecimento e tristeza, passo, porque eu sou um ser humano. Me aborreço como você se aborrece, me entristeço como você se entristece. Eu sou um ser humano como você. Mas depressão, não, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, nem chegou perto. Graças a Deus. Então eu estou dizendo para você: o Espírito, ele quer controlar as tuas emoções. Amém? Glória a Deus. Então, como lidar com as emoções? 4 razões para eu controlar as emoções. Diga comigo: 4 razões para controlar as emoções. Primeira razão: porque você deve controlar o que sente. Pastor, é impossível eu controlar o que eu sinto. Não é não, se fosse impossível não estava na Bíblia. Jesus falou assim: amai a Deus sobre todas, e o teu próximo como? Se você fizer isso, você cumpriu todos os mandados? Aí eu te pergunto: você ama só quando sente? Você tem que sentir para amar? Se ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas, então eu vou esperar eu sentir esse amor para amar a Deus sobre tudo. Ame o teu próximo como a si mesmo, então eu vou esperar sentir para amar o meu próximo. Isso mostra o quê? Que amar é uma decisão. Eu decido, eu vou amar a Deus sobre tudo. Eu decido, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Se fosse sentimento descontrolado, não fosse um sentimento que eu controlo,
Então Jesus teria falado assim: quando você sentir, ame a Deus sobre tudo. E quando você sentir, ame teu próximo como a ti mesmo. Só que ele não dá a opção de sentir. Ele diz uma ordem: ame. Ame a Deus e ame o teu próximo. Sinal que eu posso decidir se amo ou não. E se eu posso decidir, então significa que eu controlo a emoção. Ela está no meu controle. Então, primeira coisa que o diabo está caindo por terra aqui nessa noite, você não faz ideia do poder dessa palavra, mas a primeira coisa que está destruindo fortalezas satânicas aqui nessa noite, para quem está aqui, para quem está ouvindo e para quem vai assistir depois, é desconstruindo a mentira de que as tuas emoções controlam você. Elas não te controlam, nunca te controlaram e não vão te controlar em nome de Jesus. É uma guerra da carne contra o espírito. É isso que está acontecendo. Então, primeira razão para eu controlar minhas emoções é porque elas não são confiáveis. Se elas não são de confiança, por que eu vou deixar elas me controlar? Se elas não são confiáveis, por que você vai permitir que elas controlem você? Que elas decidam o que você vai ou não fazer da vida? Se elas não são dignas de confiança? Já lemos aqui, Provérbios 14, verso 12, que fala: há caminhos que parecem bons e direito, mas o fim deles é morte. Agora, olha Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, abre a sua Bíblia e olha lá para o telão. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Sabe o que é esse coração aí? Emoção. São as suas emoções. Então esse texto está falando assim: enganosa é as emoções, mais do que todas as coisas, e perversa inclusive. Quem a conhecerá? Então, primeira razão para você controlar o que sente, é que não é confiável o que você sente, então tem que estar no seu controle. Tem que estar no seu controle. Segunda razão para você controlar suas emoções, é para que elas não manipulem você. Se você não controlar as tuas emoções, elas te manipularão. Existe um livro da Joyce Meyer, que se chama A Batalha da Mente. Compre esse livro e leia. A Batalha da Mente. A escritora é Joyce Meyer. Ele trata bastante sobre esses aspectos. Há uma batalha, uma guerra na nossa mente. E a mente mente para você. Joyce Meyer diz isso. Que a nossa mente mente para nós. Eu vou te contar um fato engraçado que a mente mente. É engraçado, você pode dar risada, eu permito. Porque senão vocês vão ficar pensando assim: como é que eu vou dar risada do pastor? Mas aconteceu comigo, então vocês podem dar risada. Olha o que aconteceu, Mateus. Subo eu no monte, com alguns pastores. Vou lá para quê? Para orar, buscar a Deus, poder. Aí eu estou lá. Ô glória, aleluia. Estava lá nesse dia, pastor Jorge? Não, né? Não me lembro. Aí estou eu lá. Ele estava lá? Você também estava, Luiz? Ô glória, aleluia. De repente, irmão, eu vejo um monte de luzinha no meio do mato. Várias luzes. Na hora, a minha mente diz para mim: anjos do Senhor desceram no monte. Minha mente: anjos do Senhor desceram no monte. Ah, irmão, eu faltei pular dessa altura. Que espetacular! Aí cutuquei um pastor que estava comigo, que ele não está mais aqui no ministério, e falei: pastor fulano, olha, os anjos. Irmão, eu estava numa empolgação, as minhas emoções foram a mil de alegria, de coisa boa. E o pastor não falava nada, ele só ficava assim: glória a Deus, glória a Deus.
E eu não liguei para ele, glória a Deus, os anjos, está chegando, a vitória está vindo, eles vão entregar algum recado para nós. Aí foi chegando. Aí quando passou assim que apareceu, eram irmãos com o celular na luz de lanterna, para iluminar o caminho que eles estavam andando. Hoje o celular ele tem uma luz fácil, né? Mas naquela época o celular ainda era pouco novidade, não era muito explorado. Então você vê um celular, uma luz andando assim no meio do mato, você não raciocinava que era um celular. Hoje não, todo mundo tem celular. E aí eram irmãos em Cristo de outra igreja que estava subindo um monte, e eles estavam usando a lâmpada do celular para iluminar. E a minha mente diz para mim, anjos de Deus que desceu no monte. Ou seja, a nossa mente pode nos enganar, e junto com esse engano vai, sabe quem? As nossas Cuidado, para as tuas emoções não te manipular. Até dentro da igreja. Aquele irmão, ele passou do meu lado e não me deu a paz. Aí a emoção, ele não gosta de você. Ela te odeia, você não está vendo? Esse dia eu estava chegando perto, estava 3 irmãs, foi eu chegar, desfez o grupinho. Uma foi para a esquerda, outra foi para a direita, outra seguiu em frente. Com certeza estavam falando de mim. É certo que estavam falando de mim, porque foi eu chegar, elas abriram e saíram. Aí lá vem a mente de novo enganando você. Pastor não me deu a paz, pastor está meio cara virada. De novo a mente enganando você. Cuidado, para ela não te manipular. Olha o que diz Provérbios 25, 28. Provérbios 25, verso 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, a pessoa que não controla as suas emoções, ela é como uma cidade derrubada e sem muros, ou seja, ela é totalmente desprotegida. Ela é uma pessoa exposta publicamente, para qualquer um. Você já parou para observar, irmão, que ninguém quer estar perto de uma pessoa desequilibrada? Ou você tem prazer? A pessoa está lá toda desequilibrada, soltando foguete. Se você chegar, ela te fulmina com os olhos. Está saindo até raiozinho no olho dela. Tu vai ter prazer de estar perto de alguém assim? Tu vai querer ficar perto ali? Coisinha fofa de Jesus. Duvido. Tu vai querer o quê? Distância. Meu Deus, guarda-me dessa pessoa. Porque eu acho que se eu olhar, ela vai querer me matar. Vai pensar que eu estou implicando com ela. A pessoa que não consegue se conter, ela se expõe. Ela é como uma cidade derrubada, não edificada. Então, a primeira razão para você controlar a sua emoção é porque ela não é confiável. Segunda razão para você controlar a sua emoção é para ela não te manipular. E qual é a terceira razão para você controlar a sua emoção? Para que você possa agradar a Deus. Toda pessoa com emoção descontrolada não consegue agradar a Deus. Não consegue. Está aí no texto, Romanos 8, versos 6 ao 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu te pergunto, como que uma pessoa na carne, totalmente governada por emoções ruins, vai agradar a Deus, se ali está dizendo que quando ela se inclina para a carne, ela é inimiga de Deus? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Eu sei que na teologia esse texto está se referindo a pecado carnal. Está se referindo à contaminação das obras da carne. Mas dentro dessas obras da carne está a sua mente e as suas emoções. Não tem como separar.
Não dá para você destrinchar, está junto. E último, por que você tem que controlar suas emoções? Para que você possa ter vitória na sua vida. Se você controlar as suas emoções, você será uma pessoa vitoriosa e bem-sucedida. Você será uma pessoa de vitória. Se você controlar as suas emoções, você será uma pessoa de vitória. Provérbios 5, 23. Provérbios 5, 23. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, pelo excesso da sua loucura se perderá. Pastor, o senhor fala que para eu controlar a minha emoção, eu vou ter vitória. E o senhor lê um texto, que é o oposto, sim, para você ver o antônimo. Se desavisadamente alguém andar no excesso da loucura das suas emoções, ela vai se perder e morrer. Significa que, se eu controlar as emoções, eu não morro. Um dia todo mundo vai morrer, mas eu digo assim, não é as minhas emoções que provocarão a minha morte, antes do tempo. E segundo, eu não me perderei no meu andar, mas eu andarei, e a Bíblia diz, os passos de um homem bom e justo são confirmados pelo Senhor. Então, só para não esquecer, primeira razão para eu controlar minhas emoções, porque elas não são confiáveis. Segunda, porque elas não podem me manipular. Terceira, para que eu possa agradar a. E quarto, para que eu tenha vitória na minha vida. Irmão, controle seus sentimentos, domine suas palavras, peça para o Espírito Santo te ajudar, que Ele vai te ajudar. E eu vou te dar 3 ou 4 textos bíblicos que vão te ajudar e a gente encerra. Provérbios 13, verso 3. Provérbios 13, verso 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Tem muita gente que está com a alma toda carregada de coisa ruim, porque só está falando coisa ruim. Pelo amor de Deus. Lá está dizendo. Guarda isso na sua Bíblia. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Tem gente que está passando luta, prova, dificuldade, porque é bocudo, porque é bocuda, fala o que não deve, na hora que não deve, e do jeito que não deve. Pare de ficar falando tudo, a boca fala que o coração está cheio, pare de ficar falando só coisa ruim. Eu lembro aqui na nossa aula de teologia, o professor presbítero Christian, ele disse aqui na sexta-feira, que a murmuração para Deus, é como uma abelha zumbindo no ouvido. Isso me gravou aqui na sexta-feira, quando ele disse isso. Ele falou que quando alguém fica murmurando, para Deus é como uma abelhinha que fica zumbindo aqui. No original do hebraico. E aí eu te pergunto, você gosta de ter uma abelha zumbindo no seu ouvido, irmão? O tempo todo, você ia gostar? Uma hora você ia fazer o quê? É ou não é? O que você acha que Deus faz quando você fica murmurando e reclamando de tudo? Fica lá zumbindo no ouvido de Deus, que uma hora Deus vem, ó, está me incomodando demais a tua murmuração. Murmuração é vista até como pecado de rebelião, considerado pecado de feitiçaria. Tem crente, irmão, que ele só murmura, não para um minuto para agradecer, não para um minuto para ser grato por nada, só reclama, tudo está ruim, tudo não presta, tudo não vale nada. De cada 1000 palavras, 998 é para reclamar, e só 2 é de repente para elogiar, ou uma crítica até construtiva, mas ainda é crítica. Tem gente assim ou não tem, meus irmãos? Só não vai falar, lá em casa tem, porque aí é com você, não precisa falar isso não. Então veja só,
Ali está dizendo, guarda a tua boca. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que é coração ali? Emoção. Encha as tuas emoções com a palavra de Deus. É emoção cheia da Bíblia. Só que o que as pessoas fazem? Elas enchem as suas emoções com um videozinho inútil. Enchem as suas emoções com pornografia. Fica vendo pornografia. Enche as suas emoções com videogame, joguinho. Esse dia agora aconteceu. Eu vi o nosso pastor presidente repreendendo lá na sede central. Só não sei quem é, mas eu vi ele falando: você que fica aí nesse joguinho de tigrinho, não sei o que aí. Irmão, tem uma irmã que chegou ao nosso conhecimento, não é daqui de Santo André, que essa irmã enveredou para esse negócio desse joguinho aí, e ela se endividou em 60 mil reais. Eu estou com pena do marido dela. 60 mil nesse joguinho. Cuidado, meu irmão. Você não tem que encher o seu coração com essas coisas. Vai no Instagram, fica curtindo o Instagram de mulheres que estão mostrando o corpo. O crente dando curtida no Instagram de mulheres que estão mostrando o corpo, ou de homens, mulheres curtindo o Instagram de homens que estão mostrando e exibindo seu corpo. A Bíblia chama isso de lascívia. Gálatas está escrito que aqueles que praticam a lascívia não herdarão o reino dos céus. O que é lascívia? Sensualidade. E aí fica lá, vai colocar um status no Instagram, vai colocar um stories, vai colocar uma coisa no WhatsApp, aí tem que pegar uma musiquinha do mundo para colocar, para fazer de fundo para a foto que você quer publicar. Por que tem que ser uma música mundana? Por que tem que ser uma música que não adora a Deus? Tem que ser uma música lá do mundo. O que diz lá em Tiago? Coloca para mim. Tiago vai dizer que aquele que se faz amigo do mundo vai se tornar o que de Deus? Está lá em Tiago. Se a pessoa abraça o mundo, ela se torna inimiga de Deus. Obrigado, está lá Tiago, coloca de novo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Será que você quer ter Deus como seu inimigo? É impossível vencer, hein? Deus nunca perdeu. Nenhum inimigo derrotou Deus. Será que você quer ser inimiga de Deus? Então risque isso da sua vida. A partir de hoje, saia das contas de perfis que você segue, que você sabe que é errado. Deixa de seguir a partir de hoje, em nome de Jesus. Já é o primeiro passo de que você é que controla as tuas emoções, e não são elas que controlam você. E no lugar desses perfis, o que é que eu coloco, pastor? Você coloca o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra nas minhas emoções, para eu não pecar contra ti. Se você encher a tua emoção da palavra de Deus, eu duvido você errar contra Deus. Verso 14, versículo 14, vai nos dizer no mesmo capítulo, o verso 14 vai falar para nós, coloca para a gente, Salmo 119, verso 14, folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, depois só mais um e a gente encerra. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, gozo e alegria é a mesma coisa, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Sabe o que, volta o verso 22, sabe o que está dentro ali da mansidão e da temperança? Domínio, autocontrole. Se as tuas emoções estão te controlando, é porque está faltando o fruto do Espírito Santo em você. E a única forma de ter o fruto do Espírito Santo em você, é se enchendo do Espírito Santo, é se enchendo da palavra de Deus. E último, Romanos 8, verso 14, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados, todos os que são controlados, todos os que são orientados, todos os que são instruídos, aleluia, pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é carregar uma Bíblia, colocar roupa de crente e entrar numa igreja evangélica. Ser filho de Deus é quem está sujeito, subordinado, submisso ao Espírito Santo de Deus. Ser filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo governa, quando o Espírito Santo está na frente, quando o Espírito Santo está na nossa vida, governando as nossas emoções, sabe o que diz a Bíblia? Romanos 8, verso 6. Romanos 8, verso 6. Vocês abriram aí? Romanos 8, verso 6. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler juntos? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso coloca as tuas emoções nisso, foca as tuas emoções nisso. Aí olha o verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Paulo está dizendo, vocês aprenderam comigo, vocês receberam de mim. Eu te pergunto, quem é que está te ensinando? Você está aprendendo com quem? Você está recebendo de quem? Você está ouvindo de quem? E quem que você está olhando? Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, ouviram de mim e viram em mim, façam igual. Aí olha o que Paulo diz, e o Deus de paz será convosco. Por que Paulo se coloca como um espelho? Porque Paulo diz, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então Paulo estava dizendo na verdade que eles deveriam olhar para Jesus Cristo, porque Paulo olhava para Jesus Cristo. E aí eu pergunto, para fechar, você está aprendendo onde, irmão? No celular? É o celular que é o teu professor?
Tem muita coisa boa no celular, tem muito estudo bíblico no YouTube, é uma bênção. Mas se você não souber usar e não tiver controle, ele só vai te ensinar coisa errada, além de viciar você. Você está recebendo de que pastor, irmão? Quem é seu pastor? Você é membro de que igreja? Quem é teu referencial de autoridade espiritual no pastorado da tua alma? Qual aprisco você pertence? Se você está sem pastor, o mais urgente que você pode, fique numa igreja e se membre lá, para você ter pastor. Porque só você vir sentar aqui e ir para casa, eu não sou seu pastor. Eu não sou. Eu só sou seu pastor na hora que eu orar aqui no púlpito. Para que ligue no céu e na terra, que a partir daquele momento você passe a estar debaixo da autoridade desse pastorado. Do contrário, você só é uma ovelha que vem pastar aqui e vai embora. Mas existem as ovelhas que vêm pastar e pertencem ao aprisco. E eu não estou falando isso querendo te manipular ou querendo te forçar a ficar debaixo do meu pastorado, não. Se tem um pastor melhor que eu, porque com certeza tem muitos aí, muitos melhores que eu. Se você conhece um pastor que é homem de Deus, que você sabe, aquele ali, eu posso estar debaixo do pastorado dele. Vá lá e fique debaixo do pastorado dele, mas não fique sem pastor. Ficar sem pastor é perigosíssimo. Porque ovelha sem pastor é comida de lobo, e o lobo se chama Satanás. Então, de quem você está recebendo? De quem você está ouvindo? Quem é a voz que fala com você? É a tua carne? As tuas emoções ruins? Ou é Deus falando na palavra dele? Lembra quando Samuel chega para Eli e fala: o senhor me chamou? Não. O senhor me chamou, volta a segunda vez, não. Não, fala o seguinte: quando você ouvir a voz te chamando, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, não é a voz das emoções ruins. E quem que você tem que olhar, irmão? Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Se você olhar para qualquer igreja, toda igreja tem defeito. E todo mundo fala: não vá para uma igreja que você acha que é perfeita, porque na hora que você entrar lá, ela deixa de ser perfeita, porque você está lá. Não existe igreja perfeita, só existe duas coisas perfeitas: a palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra de Deus. Aí olha que interessante, eu vou deixar só para você pensar. Se o Espírito Santo é perfeito, por que ele não pode te curar de depressão? Por que tem gente que não acredita nisso? Prefere acreditar num comprimido criado por uma indústria farmacêutica que ganha bilhões de dólares por ano com a venda desse comprimido. É melhor acreditar numa invenção do homem, tudo bem, para fins benéficos da saúde humana, mas é melhor acreditar na invenção criada do homem do que acreditar no Espírito mais perfeito, que nele não há defeito algum, mancha alguma, pecado nenhum, que é santo, o agente da criação. Ele estava quando foi criado toda a terra, ele estava quando foi criado todo o universo, ele estava quando foi criado todas as coisas, os anjos, ele estava na criação de Adão, ele estava lá na criação de Eva. Ele percorreu todo o caminho do Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo. Ele estava na concepção de Jesus dentro do ventre de Maria, acompanhou todo o ministério de Jesus, ungiu Jesus, usou Jesus, acompanhou Jesus, fez uma parceria com Jesus no seu ministério. Ele então agora ressuscita Jesus dos mortos, é Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Jesus então agora ascende ao céu, e Jesus depois de 10 dias manda ele descer na terra, e ele está na igreja há mais ou menos 2000 e tantos anos, ele está com a igreja aqui na terra,
E olha para você ver, é quase inimaginável como que o Espírito Santo deixa uma casa tão linda, um palácio tão esplêndido, uma glória tão maravilhosa, para habitar num mundo sujo, podre, como é esse planeta aqui. Mas ele fez isso por amor à igreja. Aí quando ele vem na igreja, por amor à igreja, e está na igreja, eu não estou falando do ímpio lá fora não, estou falando da igreja, os crentes. Eu fico imaginando o que o Espírito Santo sente, quando a pessoa diz assim, eu gosto do Senhor, mas, veja bem, essa parte aqui, o Senhor não pode resolver, eu preciso ir lá nos homens, eu preciso buscar no outro ser humano que é pecador, contaminado pelo pecado, mas tu que é o Espírito Santo perfeito e é Deus, eu não acredito que possa resolver essa situação. Eu fico pensando o que ele pensa, eu fico pensando como ele olha e fala assim, rapaz, é porque eu lhe amo demais, não desci um raio e te matava agora. Mas como ele é muito amor, consolador, a Bíblia diz que então que ele vai ter um sentimento, uma emoção. O Espírito Santo tem emoção? Tem, a Bíblia diz. Qual é a emoção que ele vai ter? Vai ficar triste. Toda vez que eu e você duvidamos do Espírito Santo e do que ele é capaz, ele se entristece. Mas nessa noite eu creio que você está saindo daqui, não mais duvidando do Espírito Santo. Eu sei que você está saindo daqui sabendo que quem vai controlar a tua vida não vai ser as tuas emoções, vai ser o Espírito Santo. Por isso eu fecho dizendo o tema de novo, emoção ou Espírito Santo? Quem me controla? Repita o tema comigo, emoção ou Espírito Santo? Quem me controla? Você pode dar a resposta, quem te controla? Quem te controla? Mais alto para o diabo ficar envergonhado, quem te controla? Quem te controla é o Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus.